Graça e paz, meus irmãos. É bom, mesmo num dia frio e chuvoso, ter um bom grupo de irmãos reunidos aqui. Nós queremos saudar a vocês que estão presentes, saudar a quem nos acompanha pelo YouTube. Que Deus nos dê um tempo de bênçãos e adoração ao Senhor, também através da exposição da palavra dEle, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje o tema da nossa meditação é somente a Escritura. Somente a Escritura, ontem, hoje e sempre. Somente a Escritura, ontem, hoje e sempre. Para substanciar esse nosso tema, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, pastor Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 17, texto que eu lerei, e para o qual eu peço a sua devida atenção em sua Bíblia, e que também você permita que tua Bíblia permaneça aberta nesse texto que eu cito, nesta referência que eu cito, que é a base da nossa exposição bíblica, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 17, que eu, crendo que a grande maioria já abriu e encontrou, passo a ler. Palavras de Paulo ao pastor Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres, quem diria que nós iríamos falar deles hoje? E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Leiam comigo do verso 14 ao verso 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma breve oração. Ilumina a nossa mente
e que a meditação que faremos a partir deste texto transforme a nossa vida, mude o nosso viver, sejamos mais crentes, saiamos daqui mais dispostos a te servir com mais fidelidade. Em nome de Cristo, amém. Meus amados irmãos, um pouco de história nunca faz mal, né? Senta que lá vem história. A igreja até o século XVI, 1500 em diante, era apenas uma igreja. Era apenas uma igreja. Não havia tantas igrejas cristãs. Havia somente uma, que era a hegemonia. Mas essa igreja havia se distanciado por completo, infelizmente, havia se distanciado por completo das Sagradas Escrituras. Isso no século XVI. O conceito teológico de que a igreja é autoridade ou tem autoridade sobre a Bíblia e não o contrário, ou seja, que a Bíblia tem autoridade sobre a igreja, resultou em um total descaso com respeito ao livro santo. Aceitar que a igreja tem autoridade sobre a Bíblia e não que a Bíblia tem autoridade sobre a igreja, resultou em um descaso completo com respeito às Sagradas Escrituras. Mas como isto aconteceu? Vejamos. A partir do quarto século, do ano 300 em diante, principalmente a partir desse quarto século, quando o imperador era Constantino, foram surgindo, por vários motivos históricos que não queremos abordar aqui, fica para uma próxima exposição, foram surgindo dogmas, doutrinas, sem nenhuma fundamentação bíblica, que é de se compreender ao observarmos o século XVI. A partir deste imperador Constantino, houve um processo de paganização da igreja. Ao chegar, portanto, ao século XVI, a igreja estava completamente paralítica, deformada. A igreja acabou perdendo a sua identidade. Isso ficou evidente no século XVI. Para essa igreja do século XVI, que havia abandonado a Escritura, como muitos crentes fazem hoje, para essa igreja, o Deus deles era como um títere, ou seja, como marionete nas mãos do clero. O clero fazia o que queria, usando uma linguagem mais comum, aí pintava e bordava. A igreja se servia, essa igreja do século XVI, se servia de Deus, e não o contrário. Ou seja, a igreja não servia mais a Deus, a igreja se servia de Deus. A glória para essa igreja, a glória não era mais de Deus, mas sim a igreja. A igreja falou, está falado, ponto final. Não era o que a Bíblia dizia, mas o que a igreja dizia. O Deus da igreja do século XVI era um utilitário, um ser que era usado a bel prazer pelo clero, acabou se tornando um grande negociante com a igreja. E o ponto alto dessa compreensão, dessa visão desse Deus no século XVI, cuja deturpação começou no século IV, foi a venda, a maioria sabe do que eu estou falando, das indulgências, tendo como nome primaz desse movimento principal, Tetzel. E girava pelas cidades da Europa de então, coletando as indulgências, cujo dinheiro servia para sustentar a luxúria, a opulência e a ostentação do clero, papa, cardeais, bispos, padres, religiosos, diáconos, aqueles que ocupavam cargo de liderança na ordem da igreja do século XVI. O Cristo da igreja do século XVI também não era
o Cristo da Bíblia. O Cristo do século XVI não era mais, havia sido deixado de ser o único, eu nem sei se essa construção é boa, sido deixado de ser, mas eu acho que você entendeu. Ele não era mais, Jesus não era mais o único e suficiente Salvador, já que a salvação podia ser obtida por meio da prática de caridade, em outras palavras, das boas obras. Era assim que a igreja do século XVI cria. Jesus é Salvador, mas se você praticar boas obras, você será salvo, falando de forma bem panorâmica. Surgiu então, no século V, o culto a Maria. Jesus deixou de ser protagonista da nossa salvação e passou a ser um mero coadjuvante. Era assim que a igreja do século XVI entendia Jesus. O Cristo da igreja do século XVI já não era mais o sumo sacerdote, nosso único mediador, já que a igreja usurpou esse status de sumo sacerdote e de intercessor dos crentes, entregando e transferindo para a mãe de Jesus, Maria. Maria, rogai por nós. É o que diz a oração, ou uma das orações principais daquela igreja do século XVI, que prepondera nessa igreja, que já não é mais a nossa, pela graça de Deus. É o que diz a reza da Ave Maria. Foi nessas circunstâncias, no século XVI, que surgiu um homem chamado, você sabe, Martinho Lutero. Martinho Lutero, um monge da ordem agostiniana, lendo a Bíblia Sagrada e preocupado em fazer a obra de Deus de forma legítima, verdadeira, tendo no seu coração o desejo de ser um servo de Deus, cuja vida seria única e exclusivamente para a glória de Deus, e lendo a carta de Paulo aos Romanos, esse homem foi transformado pela Bíblia. Aquilo que eu disse na minha oração há pouco. E quero aqui abrir um parêntese, espero fechá-lo. Às vezes eu abro os parênteses e deixo abertos, né? Não adianta de nada você vir à igreja domingo após domingo, cantar aqui, orar, professar a sua fé aí fora, se a Bíblia não tem transformado sua vida. Não é o pastor que vai transformar a sua vida. Não é a igreja que vai transformar a sua vida. Mas é o Espírito Santo através da Bíblia Sagrada, e foi o que aconteceu com o monge agostiniano chamado Martinho Lutero. O resultado disso foi um desassossego na sua alma, uma convulsão na sua alma. E então, o resultado foi que ele afixou suas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. A princípio, conta a história, Lutero não queria brigar com a igreja, ele queria reformar a igreja onde ele estava e da qual ele era um monge. As 95 teses que ele pregou nas portas da Catedral de Wittenberg não tinham outro alvo, outro objetivo a não ser provocar a discussão teológica, já que ele via que na igreja dos seus dias a Bíblia já não mais era a única palavra, a única regra de vida, fé e prática, e que lendo a Bíblia ele chegou à conclusão que a igreja dos seus dias estava fora dos trilhos da Escritura. Ele quis convocar a comunidade teológica dos seus dias, já que ele era um professor em teologia, para discutir o que estava acontecendo com aquela igreja. Sacudir a igreja e, quem sabe, colocá-la no trilho da verdadeira teologia e da palavra de Deus. Mas ele correu o risco de morrer. Se não fosse um príncipe chamado Frederico que o resgatou, que o sequestrou e levou para o seu palácio, ele teria sido, a caminho, na volta para sua casa, sido morto. Depois de Lutero, os que conhecem bem a história, sabem que surgiram outros reformadores, outros homens que se ombrearam, deram os braços para Lutero. Cito 3.
um alemão e 2 franceses. Philippe Melanchthon, o alemão. Guilherme ou William Farel e João Calvino, esses 2 franceses. Eles vieram e engrossaram o coro. E surgiram outros reformadores. E esses homens, esses sim romperam com a igreja. Porque Lutero foi obrigado a romper com a igreja. Se a igreja tivesse dado ouvido a Lutero. Mas não fez isso. E esses reformadores trouxeram à lume, à luz, à tona, princípios inegociáveis, axiomas, verdades inquestionáveis, sobre a qual a Bíblia se fundamenta. Princípios que devem reger a igreja daqueles dias, de hoje e de sempre, até a volta de Cristo. Que princípios são esses? Solo Cristo, somente Cristo. É óbvio, Maria tem seu valor social, até seu valor teológico, afinal de contas ela foi a mulher que pisou na serpente da cabeça, da semente da cabeça da semente da mulher. Mas ela não pode salvar ninguém. Ela mesma disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu. Sola graça, somente pela graça. Você não pode comprar o favor divino. Você não tem recurso algum para poder mover o coração de Deus em tua direção. Você é um miserável pecador. Peraí, eu não estou xingando você aí não, hein? Tá? Aliás, eu fechei aquele parênteses? Fechei, né? Eu não estou acusando você, eu estou dizendo isso de mim. A Bíblia tem uma passagem que diz assim: porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Para quem é que precisa de misericórdia? Miseráveis como eu e você. Pecadores como eu e você. Penitentes como eu e você. Gente que, apesar nós, os cristãos, de termos sido resgatados, ainda insistimos em nos submeter à velha natureza, vez por outra. Sola fide, só pela fé. E aí, Lutero consubstanciou esse pensamento na passagem de Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante, tenhamos paz com Deus. Só lhe deu glória. A glória não é a igreja, não é o padre, não é o cardeal, não é o bispo, não é o apóstolo, não é a igreja. A glória é só de Deus, aleluia. Roubar a glória de Deus é um crime contra a sua alma. Ele não divide sua adoração com ninguém, com nenhum outro ser humano e nem com nenhuma instituição. Ele diz: eu sou ciumento, eu tirei o meu povo do Egito. E usando a Moisés, eu conduzi até os portais da terra prometida, e usando a Josué, eu os fiz introduzir na terra prometida e conquistá-la. Eu sou o Deus que tirei o meu povo da terra do Egito. Ouvi-me. Sou eu quem falo. Não terás outros deuses diante de mim. Não os adorarás. Por isso, descendo aqui, mais abaixo, em minúcias, eu quero dizer para você, quando você acordar amanhã pela manhã, ou vamos antecipar, quando você for deitar hoje à noite, ore e diga: que o meu sono seja para a tua glória. E se houver amanhã, seja para a tua glória, no que eu penso, no que eu falo, no que eu faço. Que em tudo sua glória seja manifesta, não a minha. Que ao verem a mim, ao me ouvirem, eles possam dizer: eis aí um verdadeiro cristão, verdadeiro filho de Deus, verdadeiro discípulo de Cristo. Só lhe deu glória. Outro princípio: sacerdócio universal dos crentes. O nosso único intercessor e mediador é Cristo Jesus, pois não há nenhum outro
nenhum outro ser entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. E é a Ele que nós dirigimos as nossas orações. A Deus, o Pai, por meio de Cristo Jesus. Às vezes, em minhas orações, eu uso o seguinte vernáculo: Senhor Deus, obrigado por me receberes no teu palácio, na corte do céu. Estou aqui trazido pelas mãos do meu Redentor. Não seria possível estar em tua presença se não fosse o que teu filho é e o que ele fez. E por fim, sola a Escritura, que é sobre o que vamos falar. E por incrível que pareça, isso aqui é a introdução só. Imagino que vai ser o sermão. Dá para ficar até a meia-noite aqui, não dá, meus irmãos? Acho que sim. Somente a Escritura é o tema. Ontem, hoje e sempre. Os reformadores se opuseram à igreja e afirmaram que as Escrituras têm autoridade sobre ela. E ainda assim hoje, é a Bíblia que tem autoridade sobre a igreja e não o contrário, ainda que eles esperneiem e façam malabarismos teológicos, vernaculares e até bíblicos. É a Bíblia que tem autoridade, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a igreja não é a palavra de Deus. E a igreja errou muitas vezes quando tentou assumir para si a palavra de Deus. Por exemplo, vejam a ciência. A igreja dizia que nós vivíamos num sistema geocêntrico. O Sol girava em torno da Terra. Até que um homem descobriu que não é o contrário. É a Terra que gira em torno do Sol, não é assim? A igreja condenou estes, porque eles diziam, não, nós, a igreja, dizemos que é o contrário. E o que aconteceu? Ele teve que se retratar para não perder sua vida. Eles declararam, os reformadores, a suficiência e autoridade das Escrituras Sagradas. Eles disseram, nada aquém da palavra, nada além da palavra. Acho que é porque eu falo forte, acordei. Meu sermão tem uma magia de vez em quando, ele faz as crianças dormirem. Mas às vezes eu acordo, deixa eu falar baixinho, suave, ele vai dormir de novo. Calma, não sou um bicho papão, não. Falando sobre as Escrituras Sagradas, o valor que tem as Escrituras Sagradas, Paulo se dirige a seu filho na fé Timóteo, o pastor Timóteo. Timóteo era nada mais, nada menos do que filho na fé do apóstolo Paulo. Ele era natural da cidade de Listra, no centro da Ásia Menor daqueles dias de Paulo. Ele era filho de um grego com uma mulher judia chamada Eunice, que era filha de uma mulher chamada Loide, duas mulheres cristãs e tementes a Deus. Esse era Timóteo. Foi levado por Paulo na sua segunda viagem missionária. E viveu com Paulo na sua segunda viagem missionária experiências extraordinárias. Por exemplo, ele viu nascer a igreja de Filipos, junto com Paulo e Silas. Ele viu muitas coisas em Paulo. Tanto é que Paulo diz aqui no texto, olhem para a Bíblia, por isso eu pedi para você manter sua Bíblia aberta. Tu, porém, verso 10, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, 3 cidades muito próximas uma da outra, no centro da Ásia, da Turquia, Ásia Menor, onde é a Turquia hoje, que variadas perseguições tenho suportado. Aí ele diz, você presenciou, de que todas Deus me livrou. Para esse Timóteo, Paulo escreve estas palavras, para as quais eu chamo sua atenção, que é a base da nossa meditação de hoje. Tu, porém, diz Paulo, tu, porém,
É muito comum nas cartas de Paulo, principalmente nessa segunda carta, essa expressão de Paulo: tu, porém, você, entretanto, você, todavia, você, mas você, que é uma dobradiça. Ele vem falando de alguma coisa e diz assim: entretanto, mas você, é como se virasse a página do livro. Então ele se dirige a esse seu filho na fé e dá 2 conselhos. Primeiro, fuja dos homens maus. Aqui vai um alerta extraordinário para os crentes que gostam de flertar com o mundo. Eu já contei essa ilustração, mas eu vou recontá-la. Porque como eu tenho dito alguns domingos aqui, há muita gente que não ouviu. Se você ouviu, vai ser melhor para você, que você vai aprender mais. Se você ouviu, vai aprender mais. Se não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Numa igreja, um jovem se converteu, foi convertido. E ele procurou o pastor e falou: pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Aí o pastor falou: tudo bem, frequenta a classe de princípios e doutrinas, frequenta o tempo a igreja, depois você será examinado pelos presbíteros da igreja. Se você estiver apto, você vai se tornar o que vai alegrar muito o nosso coração, membro da igreja. Mas pastor, eu tenho um problema. O pastor falou: só um? Ele falou: não, eu tenho vários, mas esse é terrível. Pastor: ufa, bom. Qual é esse problema? Pastor, eu fumo. Eu tenho o vício do cigarro. Aí o pastor falou: por que você não abandona? Ele falou: já comecei, pastor. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a diminuir a quantidade de cigarros. Antes eu fumava 2 maços de cigarro por dia, hoje só estou fumando 1. E daqui a pouco, pastor, eu já não vou estar fumando nenhum, e eu espero que isso aconteça. Ele falou: então frequente a classe catecúmenos, frequente a igreja, não se permita abandonar a comunhão. Frequente a igreja. Quando você deixar esse hábito, você me procura. Eu vou orar por você. Vira e mexe, o pastor perguntar para ele: e aí? Ele falou: pastor, estou diminuindo, agora metade de 1 maço por dia. Aí, pastor, e aí? 25%. Até que um dia o jovem chegou feliz e contente para o pastor e disse: pastor, deixei de vez o cigarro. Já não fumo mais. Pastor, aleluia. Como é que está a sua aula na classe catecúmenos? Eu estou bem lá. Está se preparando para se tornar membro? Pastor, não vejo a hora. Ah, que bom, meu jovem, fico feliz por você, mas vou continuar orando por você. Eles moravam numa cidade do interior e para ir para a capital eles pegavam o trem. Um dia o pastor resolveu ir de trem. Eu não ouso ir de trem de jeito nenhum, eu vou de Uber. Ainda peço para pôr um ar-condicionado lá. Mas às vezes, já fui muitas vezes de trem. Quando aperta o calo, a gente vai, né? Como aqui, no interior, eles iam de trem para a capital. Eu não sei se existe aqui, acho que não tem, mas naqueles dias existiam os vagões para não fumantes e os vagões para fumantes. Eu acho que aqui só tem vagões para fumante, né? Ou é proibido fumar em qualquer composição, não sei, mas naqueles dias tinha as composições para fumantes e as composições para não fumantes. E estava lá o pastor na plataforma esperando o trem, ele olhou assim, viu aquele jovem, achou interessante que ele estava entre as pessoas que iam entrar nas composições de gente que fumava. Aí bateu uma preocupação no seu coração: será que ele mentiu para mim? E ele ficou esperando. Aí, quando o trem parou na plataforma, o moço entrou naquelas composições em que os fumantes podiam entrar e fumar. Ele falou: bom, domingo eu vou conversar com esse moço. Chegou no domingo, o pastor, com semblante triste, procurou o moço e falou: vem cá, vamos ao meu gabinete. Ele falou: não. Meu jovem, você não disse que largou o cigarro? Eu disse: sim, pastor, eu larguei o cigarro. Mas como é que você me explica o fato de que dia tal, assim, eu estava indo para a capital e vi você entrando no vagão dos fumantes? Falei: pastor, eu explico. É que eu não fumo, mas eu ainda gosto do cheirinho. Foi pouca risada aqui. Eu falei que a maioria sabia.
Eu gosto do cheirinho. Tem crente que é assim, vem para a igreja, faz pública a profissão de fé, mas gosta do cheirinho, flerta com o mundo. Tem amizades muito radicais no mundo, amizades prejudiciais no mundo. Veja o que diz Paulo do verso 1 até o verso de número 5. Leia comigo. E Paulo aqui está falando dos últimos dias, esses dias que nós vivemos, desde Jesus até a volta de Jesus. Leia comigo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Leiam forte agora. Foge também destes. Fugir de gente assim, meus irmãos, não é desprezar essa gente. Não, em absoluto, porque Jesus disse, na oração que fez pelos crentes, pelos discípulos, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Foge destes que vão fazer sua cabeça. Não vai rodinha de samba, não. Não fica nas esquinas tomando cerveja, não. Tome sua cervejinha em casa. Ouça música lá na sua casa, FM. Ouça uma música clássica, vai te fazer bem melhor para a alma, pode ter certeza. Muito cuidado com quem você abre a sua intimidade. Muito, mas muito cuidado mesmo, porque tem um ditado que diz, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Eu faço uma paráfrase dessa frase, diga-me com quem tu andas, que eu te direi o que tu farás. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai fazer o que eles fazem. O que disse o salmista no Salmo 1? Diga comigo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois é, esse é um homem realmente feliz. Alguém já disse, você pode não evitar que uma pomba pouse em tua cabeça, mas você pode evitar que ela faça o ninho. Ter amizades com o mundo, às vezes, nós devemos ter. Eu tenho amizade com todos os meus vizinhos. Chega no final do ano, eu levo cada dia para eles, já dei dos meus livros, já dei dos meus CDs para eles. Eles me veem saindo para a igreja, eles sabem que eu estou saindo da igreja, todos eles me conhecem, eu procuro, ter uma vida exemplar, porque eles ficam de olho na gente. E se você, depois de tudo isso, der uma pisadinha no tomate, eles vão esquecer tudo mais e, está vendo, é crente. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, minha irmã, com as amizades. Inclusive no trabalho. Se no trabalho você disser um dia, eu sou presbiteriano, alguém diz, não diga, verdade? Tem alguma coisa errada. Eu me lembro que eu fui goleiro de um time de futebol durante 2 anos consecutivamente. Era um time de empresários, chamado Alaska, na zona leste de São Paulo. Eu me lembro muito bem que os empresários gostavam de uma maconhinha. Então eles chegavam no vestiário, deixa eu arrumar minha gravata para sair bem lá no YouTube. Eu me lembro que quando eu chegava e ia entrar no vestiário, sabe o que eles faziam? Apaga, apaga. Eu não era pastor, mas o pastor chegou. Eu chegava, entrava, me trocava, punha meu uniforme, eles me respeitavam e eu ainda chamava, vem cá, vamos fazer uma oração. E alguns vinham, a maioria vinha e disse, Senhor, que a gente jogue bem, se divirta, ganhe ou perca, façamos amigos. Me lembro que eles não falavam palavrão perto de mim, pelo contrário.
Eles sabiam que eu era crente. Se no teu trabalho as pessoas ainda não sabem que tu és crente, e se souberem vão achar estranha, porque realmente tem alguma coisa muito estranha aí. Aos adolescentes, as crianças que podem me entender, aos adultos, muito cuidado com as amizades com quem você gasta tempo, energia e permite que eles entrem na tua intimidade. Quem entra na tua casa, quem come na tua mesa, com quem você viaja, com quem você passa as férias, muito cuidado. Paulo diz, foge também desses, porque Paulo vai dizer, olha, os homens serão isso, aquilo, e é dos últimos dias. Parece que Paulo até está lendo, está vendo alguma coisa na internet ou assistindo o da Atena, né? Ou assistindo os outros programas e noticiários da televisão. Primeiro conselho que Paulo dá para Timóteo é foge destes também. Mas o nosso tema aqui é somente a Escritura. Ontem, hoje e sempre. Porque Paulo vai usar um outro tu porém, verso de número 14. É como se Paulo dissesse, foge também destes, tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. E nós sabemos com quem ele aprendeu, Timóteo. Aprendeu com Paulo, é o que você depreende da leitura do versículo 10 até o versículo 13. Paulo diz para ele, você viu os meus sofrimentos, as minhas perseguições, você viu que Deus me livrou de tudo, você me conhece intimamente, você viu os meus sermões, você viu os milagres que eu fiz. Timóteo, quando a situação apertar, lembre-se de quem você aprendeste. Você aprendeu comigo, mas você aprendeu com Eunice, tua mãe, que era uma mulher, não de piedade falsa, mas de piedade verdadeira, porque Paulo vai falar da piedade falsa, né? Ele vai dizer assim, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe totalmente poder. Tanto Paulo, quanto Eunice, quanto Loide, avó de Timóteo, foram os professores de Timóteo. Aqui vai uma dica para os pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Isso é para tudo na vida, não é só para a Bíblia. Ele não está dizendo ensina a Bíblia, mas ensina também a Bíblia. Ensina a ter um linguajar sadio. Ensina a se vestir com modéstia. Ensina a frequentar só lugares recomendados para os cristãos. Ensina a respeitar as autoridades, a hierarquia. Ensina todos esses caminhos, porque quando ele for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, a gente sabe, em certo sentido, o que é que muitos pais pensam do pastor e dos presbíteros da igreja, ao ver como muitas crianças tratam o pastor e os presbíteros. Hoje eu fiquei encantado, está sentado no primeiro banco aqui, de repente veio uma menininha correndo, parou na minha frente, olhou para mim. Eu falei, oi querida, que beleza, acho que foi a Ângela que disse, ela veio te dar um beijo, não foi algo desse tipo? Ah, foi você, Eunice. Peguei ela, falei, eu quero beijar você, eu beijei ela, beijou minha barba. Era a Elisa, filha do Rodrigo e da doutora Carla Cócaro. Eu me lembro que sempre quando ela vinha na igreja, sentar no primeiro banco, agora, para quem não sabe, a Carla teve uma outra filha, né? Uma outra menina. Ela sentava ali, ela ficava olhando para mim. Como faz, por exemplo, o nosso querido Guilherme, né? Hoje o Guilherme saiu de lá, ô pastor, veio aqui me abraçar. Porque eu sei que na casa do Nicolas e da Roberta, eles falam muito bem de mim, não é verdade? Fala, né? Ana Carolina, você confirma, né? A gente sabe. A gente sabe porque muitos filhos não gostam do pastor. É porque fala-se muito mal do pastor na hora do almoço. O pastor vira a refeição do dia. A sobremesa, inclusive. E aí eu tenho que ficar decepcionado e falar isso de uma forma contundente do púlpito. Não faça isso.
Porque você está ensinando o caminho errado, porque quando a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar, não está falando só do caminho bom, está falando do caminho mau também. Se você ensinar o caminho mau, quando ele for velho, ele vai andar por esses caminhos, e aí é tarde. Alguém já disse, ensine a criança para não educar o adulto. Permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. E lembre-se de quem ensinou você. Eu, sua avó e a sua mãe. Vejam o exemplo de vida que nós somos. Nós não só ensinamos com discursos, com sermões, com palavras. Nós não só dissemos como não tem que ser, ou como tem que ser, como eu conduzi vocês pela mão, pelo caminho certo. Porque é isso que o pedagogo faz. O pedagogue, ele toma pela mão e conduz o discípulo. Mas Paulo vai dizer a razão por que Timóteo deveria permanecer no seu aprendizado com Paulo, e com Eunice e Loite. Primeiro, porque a Bíblia, a Sagrada Escritura, é útil para a salvação. Ela é palavra inspirada e útil para tornar qualquer pessoa sábia para a sal. E qual deve ser a preocupação da vida da gente? A preocupação não é comprar carro novo, não, irmãos. Quando eu descobri que eu estava com câncer, eu pensei, bom, já logo agora que eu comprei um carro novo. Quando eu contraí a tal da Covid, o carro ficou lá 3, 4 meses na garagem. E para voltar a dirigir o meu carro levou meses. Carro não serve para nada quando você descobre que tem câncer e que é possível que amanhã você morra ou tenha uma insuficiência cardíaca, como foi no meu caso. Quando você vai deitar, isso eu vou deitar limpinho, porque eu não sei como é que eu vou acordar, se eu vou acordar. Me permita ser chocante, porque nós somos muito arrogantes. Nós damos valores para as coisas que não deveríamos dar valores, como agora, a maior briga. Agora o governo federal criou o Dia da Música Gospel. Resolveu todos os problemas do Brasil. Nós coamos mosquitos e engolimos camelos. Essa é que é a triste e dura realidade. Nós devemos estar preocupados com a nossa salvação e mais, com a salvação dos nossos filhos. Porque eles podem ter um bom emprego, podem estar estabilizados, ter seu patrimônio, mas se eles morrerem hoje e forem para o inferno, eles ganharam tudo, mas perderam a sua alma. Eu não poderia dizer outra coisa a não ser isso, porque eu sou profeta da contemporaneidade. Essa é a minha obrigação, foi para isso que Deus me chamou para o ministério. Não foi para simplesmente massagear o ego de ninguém, não. Foi para dizer, cuidado, o teu filho, com tudo que você faz, pode tomar o teu exemplo como um péssimo exemplo e ir para o inferno. A Bíblia te torna sábio para a salvação, porque ela é a revelação especial de Deus. Deus se revela na natureza. Deus se revela na Escritura, somente a Escritura. E Deus se revela derradeiramente na pessoa de Cristo Jesus. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas. Hoje, nos fala finalmente pelo Filho. Depois de Jesus, fechou-se o cânon. Depois dos apóstolos, fechou-se o cânon. Não tem mais escritura sagrada depois de Apocalipse. Depois de João. João foi o último apóstolo. Ele escreveu o Evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse. Paulo foi apóstolo, escreveu 13 cartas. Lucas foi um gentio, escreveu 2 livros na Bíblia Sagrada no Novo Testamento. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E nós tivemos 4 homens que escreveram 4 biografias de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, que foi citado, e João. Depois dessa escritura, não tem mais revelação. Como em algumas igrejas o cara balança a cabeça, estou recebendo uma revelação. Tem igreja que é pior do que centro de Umbanda. Deus está me revelando, meu irmão, que você vai
vai sofrer um acidente. Já pensou, nós já temos uma cabeça tão fraquinha, já pensou numa igreja dessa que você fica ouvindo essas profetadas? Muito cuidado. O que Deus quer revelar para nós, o suficiente, está aqui. Somente a Escritura. Solamente la Escritura. Nada mais, porque só ela pode nos fazer sábios para a salvação. Que mais? A Escritura é inspirada. Pedro escreveu, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 2, 19 e 20. Deus fala na natureza, mas na natureza Ele se faz perceber. Mas Deus fala na Escritura, porque na Escritura Ele se faz o Salvador em Cristo Jesus, que foi aquele que revelou Deus derradeiramente. Que mais? Por que você deve fugir dos homens maus? Por que você deve permanecer nas Escrituras? Porque ela é útil para a nossa santificação. A Bíblia é a palavra de Deus e a semente. Lucas 8:11. A Bíblia é espelho, Tiago 1, verso 23, 24. A Bíblia é martelo e fogo, Jeremias 23, 29. A Bíblia é leite, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. A Bíblia é pão, Mateus 4, 4. A Bíblia é mel, Salmo 119, 103. A Bíblia é ouro, Salmo 19, 10. Ouro puríssimo. A Bíblia é luz, Salmo 119, 105, todos podem aqui falar comigo. A palavra é luz para os meus caminhos, para os meus passos. E finalmente, como foi visto hoje pela manhã, na exposição, boa exposição do nosso irmão presbítero Kimura, a Bíblia é a espada da verdade. É com ela que a gente luta contra o mundo. E foi com ela que Jesus derrotou Satanás. Quando Satanás quis dialogar com Jesus, Jesus disse 3 vezes, está escrito. Não porque Kierkegaard disse, não porque Immanuel Kant disse, não porque Charles Haddon Spurgeon disse, não porque Wayne Gruden disse, não porque Louis Berkhoff disse, não porque Augustus Nicodemos disse, não porque Hernandes disse, não porque Mauro disse, mas porque está escrito na palavra. E se está escrito, vai se cumprir. A Bíblia é tudo isso e muito mais, meus irmãos. Eu costumo dizer que a Bíblia é o espelho da alma humana. Quando você abre a Bíblia e começa a ler, ela começa a tirar a roupa do orgulho, da jactância, da soberba. Começa a mostrar que você é mentiroso, que você é falso, que você deveria mudar a sua atitude com as pessoas. Essa semana nós vimos uma situação chocante de um pastor que foi orar pelo presidente. Eu acho que está certo orar pelo presidente. Sem dúvida nenhuma, eu oro, já orei deste púlpito pelo presidente. E na minha casa eu oro pelo presidente. Mas o que disse Paulo sobre os homens maus? Os enfatuados, os arrogantes, os que falam contra a igreja, só flertam com a igreja para ganhar o voto do crente. O que Paulo diz destes? Traidores, eles fogem também destes. Encontrasse Lula em qualquer rua de São Paulo, eu diria, senhor presidente, eu oro pelo senhor, e viraria as minhas costas e seguiria meu caminho. Eu não posso flertar com esse mundo, porque ele não vai querer me ouvir. Nenhum conselho que eu possa dar a ele sequer ouvirá. Pelo contrário, ele irá vituperar, ele irá zombar dos meus conselhos bíblicos. Quarto, a Bíblia instrumentaliza o cristão a praticar boas obras. Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, é perene. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E ele termina, o salmista, dizendo no verso 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Conclusão, meus irmãos. Hoje vivemos como nos dias da Reforma Protestante do século XVI. Traga seu oferta e leve a rosa branca. Depois traga a rosa branca para pegar a rosa vermelha. Vamos rodear as muralhas de Jerusalém. Traga a sua oferta que você receberá a sua bênção. E outros absurdos, atos de superstições e de fetiches na televisão, na rádio, e não são poucos os que vão atrás de novas revelações. Vivemos dias como nos dias da Reforma. O Deus dessas igrejas não é o Deus da Bíblia, é um Deus marionete. Traga a sua oferta e você vai ser abençoado, porque se não trouxer, não vai abençoar. Você pode ser santo, puro, digno, bom marido, bom pai, bom profissional, você pode ter um linguajar sadio, a sua vida pode ser uma vida brilhante do ponto de vista moral, você pode ter certeza da sua salvação, você pode amar a Jesus, mas se você não trouxer a sua oferta, você sai sem a bênção. Colocam o Cristo de lado como foi feito no século XVI. E quando você tira Cristo, você coloca qualquer coisa no lugar dele. Se não é uma outra pessoa, é a própria instituição. Devemos crer, meus irmãos, que a Bíblia, como disse John Blanchard, no seu livro, que é um dos livros meus de cabeceira, Aceptado por Deus, ele diz: a Bíblia é completamente verdadeira. A Bíblia é constantemente verdadeira. A Bíblia é o jornal que você lê ontem daquilo que vai acontecer hoje. Essa é a palavra, a Escritura somente. Você lê a Escritura todos os dias? Você aceita o desafio divino de procurar obedecer os imperativos divinos? Faça isso. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Você, moço, moça, que tem pais cristãos cuja vida são exemplos para vocês, não se esqueçam de quem vocês têm aprendido. Permanece nisso que vocês foram ensinados na escola dominical, no culto à noite, com os pastores que pastorearam sua vida, foram seus guias espirituais, com os presbíteros que são os pais da igreja. Pensem nisso, permaneçam no ensino, na verdade. E então você será, como disse Jesus, luz do mundo e sal da terra. Se não for assim, você será apenas mais um no meio da multidão. Quem sabe canta, até ora, até lê a Bíblia. Mas se você não é um praticante dela, você é como alguém que, nos dias do apóstolo Tiago, ele disse, olhava para o espelho, mas logo que virava as costas, se esquecia da sua própria imagem. Quando nós lemos e praticamos a palavra de Deus, ela se torna a nossa companhia segura de todos os dias. Deus abençoe sua vida, a você que nos vê e nos ouve aí pelo YouTube. Amém? Muito obrigado.